procura de um livro para ler, mas não consigo decidir sobre qual. Olha, comigo acontece mesmo. Gostava de um livro diferente. Tens alguma ideia? Eu estou com o mesmo problema. Olhem, estão aqui alguns livros. Será que algum é suficiente interessante? Certo que sim. Reparem neste. É tal como a nossa procura. Missão impossível. Pois, parece mesmo uma missão impossível. Mostra aí, tem uma capa interessante. As autoras são bastante conhecidas e aqui na biblioteca há alguns livros escritos por elas. Sim. Aqui, peraí. Depois está um da coleção Aventura. Mostra melhor. Vendo bem, acho que vou requisitar. Será que há mais livros destes na biblioteca? Podíamos requisitá-los e lê-los e trocar ideias sobre o livro. O que é que acham? Bem, concordo. Também concordo. Então, quando acabarmos de ler, conversamos sobre o livro. Então, vai cá. Então, conseguiram ler o livro? Li-o todo em 2 dias e não li mais rapidamente porque também tive de estudar. É mesmo fixe. Comigo aconteceu a mesma coisa. E realmente, o livro é mas muito interessante. É uma aventura fantástica. Penso que devemos falar deste livro aos nossos colegas da nossa turma. Concordo. Iriam ficar entusiasmados. E acredito que também iriam ler. E sabem que mais? Talvez conseguíssemos ajudar a criar hábitos de leitura em alguns dos nossos colegas. Então, está decidido? Claro que sim. Então agora temos de pensar na melhor estratégia para apresentar o livro. Pois é. Onde? Na sala? Aqui na biblioteca? Penso que a melhor maneira é falarmos com a professora de português e pedir-lhe para virmos para a biblioteca. Este espaço é mesmo muito agradável. Concordo. Também concordo. Há uns dias andámos à procura de um livro para ler, mas estava a ser difícil escolher. Até dá vontade de rir com tantos livros na biblioteca. Pois tem. Mas depois houve um que me chamou a atenção. E o mais engraçado foi por causa da capa. Chama-se Missão Impossível. É uma aventura muito interessante. Começa assim. O jantar estava ótimo, mas Rodrigo já tinha comido tudo. Sentia-se empanturrado e gostaria de se levantar da mesa. O problema era ser visita naquela quinta de Freixo Espada à Cinta, que pertencia a uns amigos dos pais. Ainda lançou um olhar à mãe, a ver se lhe dava ordem de marcha, só que ela, ocupada com a papa do irmão mais novo, não captou a mensagem. Quanto ao pai, conversava animadamente com os donos da casa sobre um tal Jorge Álvares que nascera ali na terra, há 500 anos, e tinha uma estátua no largo principal. Todos pareciam admirá-lo imenso e não se cansavam de repetir frases do tipo: devia ser um homem extraordinário, porque partiu pobre de mãos a abanar e conseguiu fazer fortuna. Extraordinário e corajoso. Lembre-se que viajar a bordo das naus rumo à Índia e à China não era nada fácil. Já pensaram como teria sido meses sem fim a navegar, barcos tão frágeis e sujeitos a enormes tempestades? E ataques de piratas. O Rodrigo era um menino como nós e foi passar uns dias à casa dos amigos do pai. Mas nessa noite, depois do jantar, surgiu uma enorme tempestade. Chuva forte e trovoada. Os raios iluminavam todo o espaço da casa. Até me tinha medo. E de repente, um enorme trovão ribombou e a luz. Rodrigo já estava aborrecido com a conversa dos adultos. Ainda mais aborrecido ficou porque, sem luz, não podia jogar e muito menos ir à internet passar tempo. O Rodrigo foi para a biblioteca da casa e pôde pensar um pouco na conversa de jantar. Falaram de um tal Jorge Álvares. Este Jorge Álvares devia ter sido um grande aventureiro, corajoso. Enquanto Rodrigo estava absorvido nesses pensamentos sobre o enigmático personagem, o enorme relâmpago fez brilhar a lombada de um livro e se encontrava no cimo de uma prateleira. E agora começa a aventura.
Este livro tinha umas letras que reluziam, o que fez pensar Rodrigo. Estaria a sonhar? As letras foram caindo lentamente, uma atrás da outra. Então Rodrigo, cheio de curiosidade, pegou no livro. O texto estava escrito no português antigo, mas o mais interessante é que no interior estava uma carta. Também escrita há muitos anos, mas dava para perceber algumas palavras. Tinha sido escrita no ano de 1552 por um senhor chamado Samuel Andrade, amigo do tal Jorge Álvares. Estes personagens dedicavam-se ao comércio no Oriente. Ao ler a carta, percebeu-se que se referia a um jantar em casa de Jorge Álvares e todos os presentes eram homens de negócios. Mas estava igualmente um chinês, um adivinho. Mas a carta falava também de garrafas de loiça e de um tesouro. Falava também de pau de forte. Que seria? Rodrigo ficou curioso acerca de algumas informações que a carta continha e como, de repente, regressou à eletricidade, resolveu procurar na internet. Estava um computador mesmo ali ao lado. Mas qual foi a surpresa do Rodrigo? Quando liga o computador e aparece, via Skype, a cara da sua prima Matilde. E logo a seguir apareceu Luís, amigo deles os dois há muito tempo. E de imediato, Rodrigo explicou a todos o que acontecera. Que estava, em vez de espada à cinta, no meio de uma enorme tempestade e que, de repente, um relâmpago iluminou a lamparda de um livro. As letras pareciam ter caído. E tinha uma carta no interior. A carta referia-se a um jantar em casa do tal Jorge Álvares, mas estavam outras pessoas também. O mais interessante é que falava de um tesouro e de garrafas de loiça pintadas. Então, o Rodrigo foi consultar a internet o nome Jorge Álvares e, para sua surpresa, apareceu algumas garrafas, muito bonitas, pintadas a cor azul claro, como desenhos. Uma delas tinha desenhado um animal estranho. O que seria? Perguntaram. De repente, um estranho animal apareceu. Parece ter ganhado vida e respondeu: Eu sou Chilinho. E ficámos a saber que o animal tinha poderes. Podia criar uma espécie de cápsula do tempo, na forma de bolha e viajar para o passado. E foi assim que os três amigos puderam observar o jantar na casa de Jorge Álvares e assim ouvir a conversa toda. Mas só podiam ficar no passado, por tempo muito limitado. Se ultrapassaram o prazo, poderiam ficar no passado para sempre. E esteve quase a acontecer, porque ficaram tão entusiasmados com a situação, regressaram à pressa, transportando pelo Chilinho. A aventura continua cada vez mais interessante, mas não será o melhor lerem o livro íntegro? O Chilinho é um ser imaginário que tem a cor parecida com a dos veados, dragões e cavalos. A cabeça também é grande e os seus olhos são redondos. Ele tem uma haste na testa pontiaguda. A ponta dessa haste é macia porque não serve para agredir. A voz dele lembra sininhos, flautas e outros instrumentos musicais. A cor das camas deles é preto, azul, branco, amarelo e encarnado. Este simpático Chilinho representa harmonia, benevolência e retidão. Por isso não faz mal a ninguém e os chineses consideram símbolo da perfeição e do bem. Jorge Álvares nasceu em Frei Espada à Cinta. Não se sabe ao certo o ano em que nasceu, mas pensa-se que tenha sido no ano 1509 ou 1510. Jorge Álvares, como outro português, decidiu embarcar na sua nau a carreira à Índia. A maneira como conduziu o seu destino, o facto de ter enriquecido, permite pensar que era forte, corajoso, capaz de resistir às viagens que o levaram primeiro à Índia, depois à Malaca, à China e depois ao Japão. Jorge Álvares é conhecido pelas suas garrafas de porcelana.